Oi, gurias! Hoje eu venho falar sobre um pouquinho de como foi minha história, de onde surgiu a ideia de começar o programa de au pair. Então, eu vou contar um pouquinho de como é que foi minha trajetória. Então, de onde é que surgiu a ideia de au pair? Eu sempre gostei muito de viajar e eu sempre tive aquele sentimento de que o meu lugar não era mais no Brasil e eu queria de alguma forma ir morar fora ou ter pelo menos uma experiência fora do país. Eu sempre gostei muito de inglês, tive colegas intercambistas de outros países, se não me engano, da Alemanha e da Bélgica. E eu achei muito divertida essa experiência, então eu queria ter algo parecido. Quando eu comecei a pensar nesse intercâmbio, quando eu comecei a ter contato com intercambistas, foi no meu último ano do ensino médio e eu já estava começando a faculdade. Então, o que aconteceu foi que assim, comecei a faculdade e a minha faculdade era de 4 anos e meio, deu no total 5 na verdade. E eu tinha muita vontade de viajar, muita mesmo. Então eu fui procurando a respeito de agências que eu pudesse fazer o intercâmbio e eu achei a CI. Eu me cadastrei lá no site da CI e comecei a receber vários e-mails sobre viagens, sobre mochilão, sobre o programa de au pair em si, sobre estudar, fazer um curso, ou até mesmo aqueles work and travel, que é só de uns 3 meses, se não me engano, que é o summer work. E aí, assim, só que aquela época eu tava namorando e eu tava no início da faculdade e tal, então eu não tinha como. Então, eu acabei terminando com o namorado e a minha faculdade estava ali pro meio, mais pro final, então eu resolvi terminar a minha faculdade. Nisso eu tava namorando outro cara e ele não me apoiava em nada, mas eu tinha muito essa vontade de viajar, continuava sonhando com isso e eu não ia me aquietar até eu fazer isso. Então, o nosso relacionamento não estava muito bom quando eu comecei a falar com os meus pais. Eu falei assim, não, eu quero ir pra fora, eu quero muito fazer isso e eu vou ficar de olho no programa de au pair, vou pegar e identificar como é que eu faço, todos os processos, todo o passo a passo, quanto que é, quanto custa e tudo mais. Então, eu levantei os dados, falei com os meus pais e eu me inscrevi, mesmo namorando, eu me inscrevi no programa, porque no mês de março, se eu não me engano, foi quando tinha uma promoção que a inscrição tava com 50% de desconto. Então eu fui na CI e me inscrevi, e comecei todo o processo e tal. Nesse meio tempo eu terminei namoro, e eu também fui demitida. Então eu tinha um dinheiro guardado e eu tinha muita vontade de ir pra Europa e eu acabei fazendo um mochilão na Europa. Fui visitar minha prima que mora na Alemanha e eu acabei fazendo um mochilão lá na Europa. Quando eu voltei pro Brasil do mochilão, eu tinha a certeza absoluta que eu não queria mais ficar no Brasil. Então, nesse meio tempo eu já tinha entregue todos os documentos, pego todas as referências e tudo mais, feito todos os testes de inglês, né, que um é escrito e de audição e o outro é conversa. E eu tinha passado tudo, só faltava eu ficar online. Então, um mês depois que eu cheguei do mochilão, eu fui fazer um mochilão em agosto, final de julho, início de agosto. Aí um mês depois, mais ou menos, eu fiquei online. Lá por final de setembro, na realidade, eu fiquei online. E nisso, como eu não tinha nada pra fazer, como eu tava desempregada, eu ficava todo dia entrando no site da Au Pair Care, que é a agência que eu tava, e ficava lá dando F5, F5, F5 pra ver se tinha alguma família que tinha entrado no perfil e tal. Então, eu comecei a fazer sessões de reiki,
que era mais pra eu me acalmar e tal, e pra que tudo desse certo. Então, ela começa assim, desfoca, tenta achar alguma outra coisa pra fazer, que as coisas vão acontecer. Então, gurias, vocês que estão no processo, estão assim, ansiosamente esperando pra que uma família entre no perfil, eu digo pra vocês, dá uma relaxada, fica de boa, tenta assim, quando tu menos espera, as coisas acontecem. Quando tu esquece um pouco aquilo, quando tu não fica tão em cima, tu vai ver que as famílias vão começar a aparecer, vão começar a entrar no teu perfil. E foi o que aconteceu. Eu consegui um emprego e eu tava trabalhando de gerente numa cafeteria. Uma cafeteria chique que tinha lá na minha cidade. E eu era gerente lá, então eu tinha bastante tempo, eu tava ocupada, eu não ficava entrando direto e eu só esperava o e-mail chegar, eu só ia olhar meu perfil quando um e-mail chegasse pra mim. Então eu comecei a ficar desfocada e tal, e foi entre Natal e Ano Novo, a primeira família entrou em contato, se eu não me engano foi um pouquinho antes do Natal, uma família entrou em contato comigo e a gente começou a conversar e tal, só que não deu muito certo. Aí, logo depois do Ano Novo, uma outra família entrou em contato comigo e também não deu muito certo, a gente trocou alguns e-mails e acabamos não marcando nenhum Skype. Não, a segunda família a gente fez um Skype. Eles eram amores, eles eram de Washington DC e a família tinha 2 meninas e ela estava esperando mais um nenê. E eles eram judeus. Então, tipo, a gente tava conversando e tal, e eu pensei assim, vai dar, só que não deu. Aí a terceira família que eu falei foi em janeiro também, a gente fechou um match depois de uns 3 Skypes, eu acho, 3 ou 4 Skypes. A gente trocou bastante e-mail e então a gente teve um match em janeiro mesmo. E em fevereiro eu comecei todo o processo de visto e tal, porque eu iria embarcar em março já. Então foi algo bem, assim, foi bem rápido, na verdade, todo esse processo e tal. E então deu de setembro até fevereiro pra eu fechar um match. Então, gurias, realmente, quando vocês estiverem nessa rotina de entrar todo dia no perfil pra ver se alguma família entrou, esquece. É melhor tu dar uma descansada, relaxa, ocupa tua cabeça com outras coisas, vai estudar o inglês, vai, sei lá, pesquisar sobre os Estados Unidos, sobre um lugar que tu queira ir, sobre se tu não for para aquele estado, para onde tu quer viajar e tudo mais. Pensa em outra coisa que as coisas vão acabar acontecendo. Então, eu acho que é muito válido isso. Se vocês não querem vir por causa de alguém, se é o sonho de vocês, não desistam. Então, eu acho que é isso. Eu tô aqui há 1 ano e 2 meses já. Estendi com a minha segunda família, que eu entrei em rematch, isso eu falo em outro vídeo. Mas foi bem interessante, eu gostei bastante e eu acho que vale a pena. Então, guria, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o processo, sobre a agência e tudo mais, só deixar nos comentários que eu vou responder pra vocês. E próximo vídeo, então, eu falo do rematch. E então, gurias, obrigada por assistirem e eu espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou estar fazendo. E vejo vocês na próxima. Até mais!